Então vamos lá. Palavra do nosso Deus encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Amém. Oh, glória a Deus! Amado ouvinte, após a leitura desse texto do filho pródigo, aquele rapaz que saiu de casa, pegou a parte da sua herança e foi viver uma vida dissoluta, uma vida de pecado, uma vida de orgia, uma vida de prazeres. Olha, o texto nos desafia. Será que podemos extrair deste texto alguma qualidade, alguma virtude da vida desse rapaz para a igreja dos nossos dias? Porque o tema da mensagem desses dias tem sido qualidades e virtudes do filho pródigo que precisamos na igreja. Amado ouvinte, eu observo nesse texto e vejo uma qualidade e uma virtude imprescindível. É a 4ª virtude que eu vejo nesse rapaz. Quem já assistiu ou ouviu os programas anteriores sabe muito bem das qualidades e virtudes que eu ressaltei desse rapaz até aqui. E eu não quero repetir para não ficar uma coisa enfadonha. Eu quero falar hoje de uma outra qualidade e de uma outra virtude que esse rapaz possuía. A 4ª virtude: respeito para com a casa do pai. Aquele jovem, ele demonstrou ser um jovem ético. Vamos olhar, ele foi um rapaz ético. Observa uma coisa, eu não estou aqui abalizando tudo que ele fez, não, meu querido. Eu não estou aqui aprovando tudo que ele fez. Como Deus também não aprova tudo que eu faço, porque eu sou humano, sou falho e imperfeito. Não é tudo que eu faço que Deus aprova, mas nós temos que ter discernimento e bom senso para avaliar as qualidades e as virtudes que aquele rapaz tinha. E aquele rapaz, uma das qualidades e virtudes que eu quero ressaltar hoje, era o respeito que ele demonstrava para com a casa do pai, meu querido. Ele era um rapaz que eu posso considerar ético. Ele pegou a sua riqueza, ele pegou os seus bens e foi para longe da casa do pai. Mas observe, enquanto ele viveu com o pai, ele foi um rapaz que observava o padrão estabelecido pelo pai. Ele observava as diretrizes, os estatutos, as ordens, o padrão de conduta que era exigido pelo pai. Nós abordamos um assunto semelhante, falando da relação pai e filho. Como é que os filhos tratam os pais hoje? Como não há mais aquela questão do respeito, o pedir bênção, o pedir conselho, o tratar o pai e a mãe com devida estima e com devido respeito. Mas o tema de hoje, nós queremos trazer esta verdade para dentro da casa do Senhor, para dentro da igreja. Eu observo que esse rapaz, ele foi criado na casa do pai, contextualizando. Ele foi criado na igreja, ele foi ensinado na igreja. Se fosse nos nossos dias, ele teria participado da escola bíblica dominical, dos departamentos de adolescentes, o departamento de jovem, mas chegou a uma certa altura na sua vida em que ele não queria mais permanecer na igreja, ele não queria mais permanecer na casa do pai.
Mas observe, eu admiro esse rapaz, por um lado, pelo fato dele ter sido ético. Pelo fato dele ter sido ético diante daquele fato, diante daquela situação, ele pede aquilo que lhe pertence e sai. Ele não contamina a casa do Pai. Contextualizando, ele não contaminou a igreja, meu querido. Ele não contaminou a igreja. Ele tinha fantasias sexuais. O irmão dá o testemunho dele falando que ele gastou dinheiro com as meretrizes. O que são as meretrizes? São as prostitutas, as mulheres que ganhavam o dinheiro vendendo o próprio corpo. E hoje nós vemos isso na mídia, as pessoas expondo o seu corpo, expondo a sua nudez, aquilo que Deus cobriu de Adão e Eva, a nudez deles lá no Jardim do Éden. O que nós mais vemos na mídia são pessoas ficando famosas, expondo aquilo que não devia. Aquele rapaz, ele tinha fantasias sexuais, ele tinha pensamentos pecaminosos, ele tinha desejos que estavam fora da vontade de Deus. Mas todavia, meu amado, eu considero esse rapaz um rapaz que foi ético. Ele não contaminou a casa do Pai. Ele não levou para lá as meretrizes, ele não levou para lá a namorada. E eu quero trazer essa palavra hoje, colocando a casa do Pai como a igreja. É uma mensagem hoje para a casa do Senhor, para a igreja, para aqueles que estão lá dentro. Porque aquele que sai e abandona a igreja e vai viver lá no pecado, meu querido, ainda a oportunidade dele ser restaurado, de Deus usar de compaixão e misericórdia, dele voltar à comunhão ainda com o Senhor. Eu quero dizer para você que é mãe, que talvez o seu filho está afastado dos caminhos do Senhor, mas há esperança para o seu filho. O seu filho pode vir a se arrepender, a mudar, ele pode avaliar a vida dele, passar por uma decepção, quebrantamento e voltar para a casa do Pai. Mas eu fico preocupado, meu amigo, é aquele que está dentro da casa do Pai, é aquele que está lá dentro da igreja e que está cometendo tudo aquilo que não deve. É aquele que sabe o padrão que tem que ser vivido e não vive. Eu quero dizer que há mais esperança para um pecador e para um desviado do que um hipócrita que está dentro da casa de Deus. Sabe por quê? Aquele que está lá fora no pecado, aquele que está desviado, longe do caminho do Senhor, ele pode se arrepender a qualquer momento. O Espírito Santo pode quebrantar-lhe o coração. E o hipócrita? O hipócrita é aquele que sabe o padrão que tem que ser vivido e não vive. O hipócrita é aquele que está dentro da casa de Deus com cara de santo, mas não tem nada de santo. O hipócrita é aquele que é uma pedra de tropeço dentro da igreja. Ele está com pecado oculto, pecado escondido. E aparentemente, meu amado, não tem nada de errado com ele. Olhando, parece que está tudo perfeito. O discurso dele, as palavras dele, parece até um homem santo, uma mulher santa, um jovem santo de postura e de ética. Meu amado, aquele rapaz, quando ele decide fazer as coisas erradas, ele não faz na casa do Pai. Ele pega o que é dele, ele se retira e vai fazer as coisas erradas lá fora. Quem está na casa do Senhor, quem está na igreja, na casa do Senhor não é lugar de fazer coisa errada, não, meu querido. Na casa do Senhor é lugar de pureza, é lugar de santidade. Na casa do Senhor é lugar onde nós devemos reverenciar o seu nome, viver um padrão de vida segundo os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Você que quer permanecer na igreja, cantar na igreja, quer pregar na igreja, trabalhar na igreja, exercer função, cargo na igreja, cuidado, meu amado, existe um padrão a ser estabelecido por Deus. E o padrão é a santidade, seguir com todos a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É um padrão estabelecido por Deus. Alguns
ao longo da história bíblica, se aventuraram a viver uma duplicidade, fazer o que não era lícito dentro da casa do Senhor. Eu vou dar um exemplo aqui, meu amado, baseado nesse texto, na vida de dois rapazes, Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli. A palavra do Senhor nos afirma que aqueles rapazes eram tão promíscuos, mas tão imorais e tão depravados, que eles pegavam as mulheres e levavam para dentro da casa do Senhor. Eles não respeitavam nem mesmo a casa do Senhor. Se na casa do Senhor eles faziam isso, imagina fora o que esses rapazes faziam. Ou seja, eles estavam dentro da casa de Deus no pecado. Eles estavam dentro da casa de Deus na imoralidade. Eles estavam dentro da casa de Deus vivendo uma vida vergonhosa. E sabe como é que Deus responde? A resposta de Deus, eu te falo agora, meu querido, que há pessoas que estão dentro da igreja que o próprio Deus está querendo matar. Não é tudo é o diabo que mata, não, meu querido. Ah, o diabo matou, o diabo... Não, meu amado, tem coisa que é o próprio Deus que mata. A Bíblia afirma que Deus levantou um profeta e mandou recado para o profeta Eli, que Deus iria matar os seus 2 filhos num único dia. Deus iria matar os seus 2 filhos e, de fato, isso aconteceu. Morreram os 2 no mesmo dia e quando trouxeram a mensagem para Eli que a arca do Senhor fora levada e que os seus 2 filhos morreram naquele dia, a palavra do Senhor nos afirma que ele estava numa cadeira de balanço, ele era um pouco obeso, ele caiu, quebrou o pescoço e morreu, ou seja, Deus matou pai e filho no mesmo dia, porque Deus não suporta a hipocrisia. Deus não suporta o pecado dentro da casa dele. Deus não suporta pessoas hipócritas vivendo no pecado, contaminando a casa de Deus, meu querido. Por este lado, eu admiro esse jovem, tido como jovem pródigo, o filho mais novo que pediu seus bens e saiu. O bom é que ele nunca tivesse saído. O bom é que ele permanecesse lá. Mas ele decidiu sair, mas antes de sair, meu querido, a conduta dele era irrepreensível. Ele não contaminou nunca a casa do pai dele. Ele nunca envergonhou a casa do pai. Você que está me ouvindo, meu amado ouvinte, cuidado, vamos observar, vamos pautar as nossas vidas segundo os princípios da palavra de Deus. Não podemos usar de mentira e de engano. Sabe por quê? Aquilo que nós escolhemos nesta vida, nós viveremos com ela na eternidade. Você não sabe a que hora você vai partir. Você está pensando que, de repente, você vai ter mais tempo, que Deus vai lhe dar oportunidade, que Deus é amor, que Deus tudo perdoa, que Deus ele é bonzinho. Olha, o mesmo Deus que se revela em João 3,16, porque Deus amou o mundo e que Deus é amor, é o mesmo Deus que trouxe o dilúvio nos dias de Noé, meu querido. O mesmo Deus que salva no nome de Jesus Cristo é o mesmo Deus que há de julgar todas as nações, grandes e pequenos irão apresentar diante do grande tribunal de Deus, e o julgamento ele é mais severo para aqueles que conhecem a verdade e não vivem a verdade. O hipócrita é aquele que conhece a verdade de Deus e não a vive. Eu quero dizer que há mais esperança para um ateu, aquele que diz não crer na existência de Deus, que ele questiona a existência de Deus. Há mais esperança para um ateu que pode vir a se converter e ter uma experiência de salvação do que o hipócrita. O hipócrita, ele está abandonado nos seus pecados. E neste dia, nesta manhã, o Espírito de Deus está falando ao teu coração, meu querido. Nós estamos trazendo uma palavra aqui para sentenciar, para julgar ninguém, meu querido. Estamos trazendo a mensagem de Deus como ela é. Então, meu amado, qualidades e virtudes do filho pródigo que precisamos na igreja. Esse rapaz, ele era
ético. Ele não contaminou a casa do Pai, ele respeitou a casa do Pai. Precisamos de pessoas assim. De repente, meu amado ouvinte, estou falando para pessoas que estão enfrentando verdadeiros conflitos e dilemas. Eu quero dizer que não é fácil, amado, conviver com os impulsos da sexualidade. Os impulsos da sexualidade é algo que muitos têm de dificuldade de administrar. E não é porque eu sou membro de Assembleia de Deus, não é porque você é membro de Batista, da Presbiteriana, da Metodista, da Maranata, da Deus é Amor, eu não sei qual é a sua denominação, não é porque você é membro de uma denominação, você tem a carteirinha de obreiro, meu amado, que você está acima do pecado, não, meu amado. Pecado é coisa que a gente não brinca. Nós temos os impulsos da sexualidade, nós precisamos lançar isso diante de Deus. Talvez estou falando para pessoas que têm compulsão sexual, ele não consegue abandonar as redes sociais que mostram pornografia, que mostram imoralidade. Na literatura da casa dele, se procurar lá debaixo do colchão, se procurar lá no guarda-roupa, nos lugares escondidos, vai achar alguma revista lá da Playboy, da Sexy, vai achar alguma literatura, meu querido, impura, imprópria. Estou falando para pessoas que têm vício com filmes pornográficos que estão na casa do Senhor. Talvez estou falando para pessoas que estão na casa do Senhor e sente na flor da pele aquele desejo, aquela atração pela pessoa que é casada. A moça que é solteira, ela quer se relacionar, às vezes sexualmente, com o seu namorado, mas também com esses namoros que temos hoje, que junta e gruda, que parece que é uma só carne, de tão junto, colado que fica, meu querido. Tem gente que fica brincando com a carne, e carne, meu querido, a gente não brinca. A carne a gente coloca aos pés do Senhor, meu amado. Eu estou falando aqui desse jovem que, neste ponto, é um rapaz que foi ético. Ele tinha os seus impulsos, ele tinha as suas fantasias, mas eles nunca fez isso quando estava na casa do Pai. Eu não estou dizendo que você tem que sair da igreja não, meu amado. Sabe o conselho que eu te dou? Se você está sendo tentado, se você está dominado por isso, eu quero dizer uma esperança para você. Confesse para Deus, se humilhe diante do Senhor, Ele perdoa o seu pecado, meu querido. Deus está trazendo essa mensagem nesta manhã, não é para te sentenciar, não é para te julgar, porque se Deus quisesse te sentenciar e te julgar, você poderia ter dado um aneurisma cerebral, um AVC, você poderia sofrer um acidente automobilístico, morrer num acidente aí, você poderia ter morrido com uma bala perdida. Meu filho, há N formas de Deus matar uma pessoa. Há pessoas que morrem dormindo. Lembra de um caso que a pessoa estava dentro de casa, uma peça do avião caiu e acertou a casa e a pessoa estava dormindo? A pessoa está dormindo tranquilo, de repente um cavalo no telhado caiu de cima do telhado e acertou um senhor que estava dormindo, meu querido. Mas não estou dizendo que ele estava em pecado, em falta, não. Eu quero dizer que se Deus quisesse trazer o juízo sobre a sua vida, Deus já teria trazido esse juízo, meu amado. Eu quero dizer que Deus está te dando uma oportunidade de você reavaliar sua conduta, como que você está procedendo na casa do Senhor. Eu quero te dizer que na casa do Senhor, meu querido, com o tempo, as máscaras caem. Com o tempo, aquilo que é feito às ocultas, aquilo que é feito às escondidas, aquilo que ninguém está sabendo, ninguém está vendo, você está achando que está saindo bonito na foto, você é artista na arte de enganar, você é artista na arte de pecar, ninguém suspeita do que você está fazendo, meu amado. Mas eu quero te dizer, aquilo que você faz às escondidas, Deus vai trazer a luz para todo mundo saber. Eu já contei aqui no programa e é com tristeza que eu falo esse assunto novamente. Houve um caso na nossa região
de um obreiro que estava à frente de um trabalho, que ele era muito rigoroso, por qualquer coisa ele disciplinava as irmãs, ele excluía a gente da igreja, ele perguntava a gente no banco, não deixava fazer o trabalho, que ele era muito rigoroso, muito sistemático. Houve um boato na igreja na época de que ele estava tendo um caso com uma mulher. E ele desmentia aquele fato, falando que era calúnia. O pastor presidente questionou se de fato aquilo era verdade ou não. Ele jurou, meu amado, como no termo que a gente usa, de pé junto, pastor, isso é mentira, isso é uma calúnia, estão me difamando. Eu não faço isso, eu sou fiel à minha esposa. Amado ouvinte, Deus estava dando oportunidade àquele homem. Sabe o que lhe aconteceu? Eu falo isso com um certo temor e pesar, porque eu também estou sujeito a isso, meu amado. O meu telhado, ele é de vidro, o seu telhado também é de vidro, querido. Não tem ninguém aqui feito de aço, não. Nós somos feitos de pó. Salmo 103, lembra de que somos pó. Pó é o material mais sensível que se tem notícia, meu amigo. É o material mais frágil, é o pó. Nessa ocasião, Deus estava dando oportunidade e ele permaneceu no engano, estando na casa do Senhor. Estando na casa do Senhor. Ele pegou uma certa ocasião, uma chave na imobiliária, que ele tinha a prática de fazer isso, pegou uma chave na imobiliária e foi com o amante dele, supostamente para conhecer o apartamento que estava lá para ser alugado. E ali ele tomou alguns comprimidinhos, aquele comprimido azul, você sabe aquele comprimido azul que chama Viagra, e tem uns outros aí que levanta até defunto, que ressuscita até aquilo que está morto. Pois então, ele comprou alguns comprimidos daquele para a coisa funcionar perfeito e ninguém estava vendo, não tinha câmera nenhuma transmitindo, e eu quero te dizer que no ato sexual, aquele homem teve uma parada cardíaca fulminante. Ele morreu em cima da amante. Ela não conseguiu nem tirá-lo de cima dela. E foi uma cena constrangedora. Ligaram para os bombeiros, ligaram, depois a polícia foi fazer a ocorrência, porque ele já havia morrido. E quem chegou lá e viu a cena, comentou, diz que o rosto dele estava todo desfigurado, os olhos arregalados. E segundo relatos que chegaram até mim, são verídicos, o próprio filho, quando viu aquela cena, falou: papai, o senhor mentiu para a mamãe, o senhor mentiu para a gente, enganou todo mundo, o pastor e a igreja, mas a Deus você não enganou, papai. E o pai morreu naquele delito, morreu naquele pecado. Longe de mim julgar se ele foi salvo ou não, se Deus usou de misericórdia, eu não estou questionando isso aqui não, meu querido. O que eu estou querendo dizer é que aquele que está na casa de Deus, há um padrão a ser vivido. Deus não suporta o pecado dentro da igreja. Lá na carta aos Coríntios, nós vamos ver um outro escândalo, amado. Essa questão dos impulsos da sexualidade é uma coisa que a igreja tem que trabalhar, bater de frente com essa questão. Já perdemos muitos pastores, muitos obreiros, muitos jovens, porque não foram orientados, não há educação sexual. Os nossos jovens, quando aprendem de forma errada. É o kit que quer entregar nas escolas aí, com camisinha, com pílula, ensinando o jovem como fazer o sexo seguro. Sexo seguro, meu querido, só conheço um e está na Bíblia. É marido e mulher, é a fidelidade. O sexo seguro envolve fidelidade, um para com o outro. Aí ele é seguro. A camisinha não é segurança, a pílula também não é segurança. A camisinha pode evitar a gravidez e a pílula também, mas à luz da psicologia, há muitas pessoas que têm depressão, doenças psicossomáticas, sabe por quê? A consciência
está ferida, a alma está ferida, o peso do pecado, a consciência, o remorso que carrega daquela mentira, daquela coisa que está oculta e escondida, que muitas vezes o pai não sabe, a mãe não tem conhecimento, meu querido. Eu quero te dizer, com todo o temor de Deus, meu amado, se você está na casa do Senhor e está enfrentando luta com os impulsos da sua sexualidade, eu quero trazer uma notícia. Você não é o primeiro. Você não é o único. Jesus disse: vigiai e orai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. É o próprio Jesus que diz, meu amigo. Ele mesmo diz lá na carta aos Coríntios, Paulo escrevendo, como eu estava dizendo, tinha um rapaz lá que ele estava tendo um caso com a mulher do pai dele, com a madrasta. Está lá na Bíblia, meu querido. A Bíblia não esconde nada. A Bíblia fala de tudo. A Bíblia fala de sexo. A Bíblia fala de pecado, fala de adultério. A Bíblia fala de fornicação. A Bíblia fala de pureza, santidade. A Bíblia fala de tudo, meu querido. Sabe por que a Bíblia fala? Porque ela está te trazendo uma advertência. Tudo que foi escrito, meu filho, é para a minha edificação e para a sua edificação, para que eu e você não sigamos os exemplos errados. Eu posso fazer diferente, eu quero dar um conselho, eu quero orar por você antes de terminar esse programa desta manhã. Eu quero te dar um conselho. Se você está sendo tentado, se você tem dificuldade com os impulsos da sua sexualidade, eu estou falando aqui para adolescentes, tem crianças aí, quase que criança, com 10 anos, 12 anos, de frente de televisão, internet, vê cada coisa imoral. As novelas, elas vêm aflorar e despertar esse impulso, essa sexualidade precoce. As revistas que nós vemos, que está o acesso aí nas bancas de revista, o adolescente, criança de 10 anos, 12 anos, ele não precisa nem comprar, basta passar na frente de uma banca de revista. E hoje está fácil, ele digitou na internet, no Facebook, está lá alguém querendo assediar o seu filho, está lá alguém querendo assediar a sua filha. A coisa está terrível. Mas se você, meu irmão, se vê envolvido no meio disso, eu quero te dizer, há esperança para você. Confessa a Deus, chega diante dele, humilha diante dele. Eu costumo dizer que o maior erro que Judas cometeu não foi ter traído Jesus. O maior erro que Judas cometeu foi nunca ter confessado para Jesus a sua fraqueza. Ele teve toda a oportunidade: Senhor, eu tenho uma fraqueza, minha fraqueza é avareza, eu amo dinheiro, toda vez que jogo as moedas aqui, me dá uma vontade de roubar, e eu já roubei várias vezes. Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim. Quantos pecadores que Jesus ajudou, quantas pessoas que foram até Jesus, que eram desqualificadas pelos homens, e Jesus diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Meu irmão, a mensagem de Deus hoje é para alcançar você, é para te perdoar, é para te dar uma nova oportunidade, meu querido. Não é para te sentenciar e condenar. Aquele rapaz, ele tinha essa virtude. Ele não contaminou a casa do pai. Meu irmão, não contamina a igreja não, meu irmão. Se você está aí à frente de um departamento, à frente de um grupo, à frente de um trabalho, tenha dó de você mesmo e tenha dó do grupo que você está liderando, porque se você está em falta com Deus, você não está sendo sincero, o trabalho não cresce, o trabalho não floresce, não ocorre salvação, não ocorre cura, não ocorre libertação, não ocorre milagre, não acontece nada, fica somente aquela igreja com título lá na porta de Assembleia de Deus, ou de Presbiteriana, de Batista, só fica com nome, mas não tem mais a essência de Deus, porque às vezes você está sendo um entrave na obra de Deus, e se você é um entrave, uma pedra de tropeço, eu quero te dizer, é tempo de você endireitar as tuas veredas, é tempo de você voltar para o Senhor. Estamos encerrando o nosso programa nesta hora e nós vamos fazer a oração final, qualidades e virtudes do Filho Pródigo, que precisamos para a igreja, qualidades e virtudes do Filho Pródigo, que precisamos na igreja. Uma delas é
ética. Ele não contaminou a casa do pai. Ele foi um rapaz ético. Eu quero orar por você nesta hora. E quero lhe dar esta boa notícia. Jesus perdoa todos os seus pecados. Mas um porém, todos os pecados confessados e abandonados. Se você está travando uma batalha contra a sua carne, contra as suas paixões, contra as suas concupiscências, e você quer ser liberto, você quer a ajuda de Deus, meu amado, eu quero orar por você. Procure o seu pastor, procure o dirigente, se você é obreiro, procure o seu pastor presidente. Salva a tua alma enquanto é tempo. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de salvação. E o Senhor deseja perdoar os seus pecados e começar uma nova história com você, meu querido. Esta mensagem não é para condenação. Esta mensagem é para a reflexão, é para a exortação, é para a edificação, é para você pensar como anda a sua vida. Precisa mudar, meu querido? Hoje é o dia, hoje é a oportunidade. Eu quero orar por você. Eterno Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã tão gloriosa, por mais esse programa que o Senhor nos concede fazer. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Eu quero agradecer em especial por aqueles ouvintes, ó Pai, que têm intercedido, por aqueles que têm feito propósito de jejum, propósito de oração, por aquele que tem apresentado, meu Deus, este programa e a minha vida nas mãos do Senhor. Meu Deus, a mensagem que o Senhor nos deu nessa manhã é uma mensagem que fala de perdão, é uma mensagem que fala de arrependimento, é uma mensagem que fala de conduta, de valores, princípios, a forma como se deve permanecer na sua casa, em pureza, em santidade, não em falsidade e hipocrisia. Meu Deus, se alguém nesta hora, cujo coração se quebranta, cujas lágrimas derrama dos seus olhos, arrependido, que está enfrentando uma verdadeira luta para controlar e dominar os impulsos da sua sexualidade. Meu Deus, tenha misericórdia, lembra-te que nós somos pó, que nós somos carne, que não há um justo sequer que faça o bem e depois não peque. Somos todos falhos, imperfeitos. Lembra-te, Senhor, que nós somos pó, nós somos do pó da terra, nós somos frágeis e sensíveis, fracos, mas nós pedimos a graça do Senhor nesta hora. Meu Deus, perdoa o pecado do teu servo, perdoa o pecado da tua serva. Meu Deus, em nome de Jesus, restaura, meu Deus, esta vida. O bom, meu Deus, é que ele nunca se afaste da tua casa, é que ele nunca saia da casa do Senhor, que ele venha preservar a casa do Senhor, porque é o lugar da casa do Senhor é santo, é lugar puro, é lugar, meu Deus, onde o teu Espírito deseja operar. Meu Deus, eu quero abençoar cada jovem, cada adolescente. Eu quero abençoar também aqueles que são casados e que sofrem também tentação com pessoas que vêm assediando, que vêm provocando. Meu Deus, e o teu servo, a tua serva encontra-se fraco espiritualmente. Meu Deus, em nome de Jesus eu declaro que esta manhã é manhã de cura, é manhã de libertação, que o Senhor vai liberando a tua graça, o Senhor vai liberando a tua unção, vai dando força ao teu servo, renova aquele que está fraco, aquele que está caído, aquele que está afastado, a tua serva que tem orado pelo filho dela que está afastado do teu caminho. Meu Deus, restaura esse casamento, meu Deus, que marcado pela infidelidade, marcado, meu Deus, pelas constantes brigas e desavenças. Meu Deus, eu quero abençoar esse casamento, abençoa cada lar, cada família, meu Deus, e nós pedimos ao Senhor, dá-nos aquela unção,
para poder falarmos aqui do fruto do Espírito Santo. Precisamos de falar desse tema e deste assunto, mas queremos fazê-lo na unção e na direção do Teu Espírito Santo. Meu Deus, nós te oramos agradecidos, certos da resposta, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.